Guilherme, qual a origem da confissão dos pecados, né? A igreja inventou esse negócio para ficar ouvindo o pecado dos outros? Não, ela não inventou. Isso tá na Sagrada Escritura, tá? Tá na Sagrada Escritura, você vai encontrar ali no livro de João, tá beleza? Se você pegar o livro de João, eu tô pegando aqui a minha Bíblia de Jerusalém sem marcações. Vamos ver se eu consigo achar com rapidez. É a hora de eu provar que eu sou. Será que eu sou um bom catequista ou não, hein? Que é isso? É hora de separar os meninos dos moleques, tá? Já achei a passagem aqui, mas agora eu tenho que achar aqui. Achei. João 20, versículo 23. Antes, né? Então, a aparição aos discípulos. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estavam fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus. Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, se-lhes-ão retidos. Isso é muito importante porque, para a crença judaica, só Deus pode perdoar pecados. Por isso que Jesus escandalizava tanto os fariseus quando ele falava pro coxo descendo do telhado, né? Seus pecados estão perdoados. O fariseu ficava, blasfêmia, né? Porque só Deus perdoa. Quando ele fala isso pros apóstolos, ele tá passando pros apóstolos uma procuração para agir em nome dele. Aqui, uma procuração para agir em nome dele, a gente tá falando da ação in persona Christi, tá? E aí, qual é a ação que ele coloca? Aqueles a quem perdoardes os pecados. Então, Pedro, se você perdoar fulano, ele vai ser perdoado. Por quê? Porque você recebeu de mim um munus, de agir em minha pessoa, in persona Christi. Então, qual é o ato onde um apóstolo perdoa o pecado de alguém? Você não tem isso na igreja protestante. O que você tem é só na igreja católica, que se chama confissão. Então, uma coisa é fato, existe o poder de perdoar os pecados dado pelos apóstolos, ponto. Os apóstolos têm esse poder de perdoar os pecados, tá? Não somente eles, porque ele apareceu aqui para outras pessoas, né? Que eram as pessoas que estavam ali reunidos no cenáculo. Tá? Então, eles têm esse poder. Como é que a teologia católica trabalha? Existe um fato posto na revelação. Aqueles que receberam a sucessão apostólica, certo? Têm o poder de perdoar os pecados, tá? Porque os apóstolos receberam e passaram esse munus para frente. Como eles vão perdoar os pecados? Como isso acontece? Isso não está na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não define como essa pessoa deve perdoar os pecados. Só define que ela tem esse poder. Então, se ela não define como, se a Sagrada Escritura não define como, aí vale aquela frase de Jesus para os apóstolos: enviarei o Espírito Santo que vos revelará toda a verdade. Então, fica a critério do magistério da igreja definir como que isso acontece. Percebe que é tudo aqui bem embasado nas falas de Jesus? E aí, como o magistério define, ao longo da história teve várias formas de se fazer isso, né? Então, em algumas regiões isso acontecia de forma pública, né? Então as pessoas confessavam o pecado na frente das outras, né? Então era uma coisa meio assim, humilhante, né? E tal. Existiam a forma de dar a penitência também oscilava muito. Geralmente quem determinava isso eram os bispos diocesanos, porque no início da igreja era assim que funcionava. Então cada igreja tinha o rito da missa, ou cada diocese tinha um rito de missa, cada diocese tinha um jeito de celebrar a confissão, cada diocese tinha um jeito de celebrar a crisma, percebe? Até que, na Irlanda, algumas dioceses irlandesas, da Grã-Bretanha ali, né, começaram a fazer a confissão particular. E os frutos dessas confissões eram muito mais abundantes do que as outras. Aí o magistério da igreja viu naquela iniciativa da Inglaterra e da Irlanda, né? Isso aqui eu tô falando de Idade Média, tá, gente? É antiquíssimo. Viu ali um sopro do Espírito Santo e aderiu aquilo para a igreja toda. E aí, o jeito que a gente se confessa hoje na Igreja Universal, em todas as dioceses, é uma coisa que nasceu na Irlanda e o magistério que entendeu. Então, o fato de perdoar os pecados existem. Agora, como que se faz foi se desenvolvendo ao longo do tempo até que chegou numa forma única que a gente tem hoje. Eu tenho um vídeo no Santa Carona que explica isso bem mais detalhado. Tá? Então, só vocês pesquisarem a história da confissão aqui no canal do Santa Carona que você vai conseguir ver detalhado como que isso aconteceu. Lá eu dou datas, dou nomes, né, de como que isso aconteceu. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas vale muito a pena conferir para você ver como é que funciona, tá? Então eu expliquei a lógica teológica, depois eu expliquei como que foi o desenvolvimento da confissão. Lembrando, todos os sacramentos foram criados por nosso Senhor Jesus Cristo, sem exceção, tá? E todos eles você tem precedente na Sagrada Escritura, joia?
Todos. Crisma, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, todos você tem aqui na Sagrada Escritura os precedentes para você poder pesquisar, tá joia? Só que aí que tá, você não vai ter aqui, né? Eu instituo o sacramento do crisma, não vai estar com essa palavra, né, velho? Por quê? Porque Deus sabe que a gente pode ir além, né, cara? A gente pode ir lá e o magistério tá aí para isso, sabe? Para pegar as passagens, interpretar à luz do Espírito e igual eu acabei de mostrar aqui de forma bem resumida, tá? Mas sempre lembrem-se, tá? A lógica que eu mostrei aqui é um resumo. A Igreja Católica gastou séculos para fazer essa reflexão, ok?